o segredo da vida e da esperança. A voz da esperança. Ressuscitou o Senhor. Jesus ressuscitou, a grande exultação, pois para todos conquistou a eterna salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou, é fim da grande dor. Na morte preso não ficou, ergueu-se vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Palavra de Deus conforme registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tempos de pandemia, somos forçados a encarar uma expressão que a maioria de nós jamais iria querer ouvir: sem cura. Todo mundo teme ouvir da boca do médico: você tem uma doença sem cura. Entre as doenças incuráveis mais comuns que existem estão aquelas causadas por vírus. Talvez a primeira que venha à nossa mente é a AIDS. Mas também são vírus para cuja infecção não existe uma cura conhecida, os vírus influenza, causadores da gripe, e os coronavírus, entre os quais está o causador do Covid-19. Diferentes da AIDS, que simplesmente permanece no organismo para o resto da vida, estes outros dois tipos de vírus deixam o organismo da pessoa infectada depois de um tempo, como parte do seu ciclo natural. Mas antes disso, já podem ter causado danos extremos na pessoa infectada. Nosso medo da expressão sem cura não é só do que vamos sofrer por estarmos doentes. É claro que não é nada agradável sofrer os sintomas da gripe. Tememos o desconforto causado por uma infecção por coronavírus, e quanto à infecção pelo vírus HIV, nem se fala. Mas o que mais nos assusta de ser acometido por algo incurável é uma possível consequência específica, algo ainda mais irremediável: a morte. Mesmo que descobríssemos as curas para todos os vírus, infecções e doenças do mundo, ainda restaria um último irremediável: a morte. As curas para todos os males que podem acometer o nosso corpo ainda não seriam capazes de evitar a morte. Mesmo que evitássemos ser encontrados pela morte por meio de doença, acidente ou qualquer outro causador comum de mortes, por fim, morreríamos, como se costuma dizer, de senilidade. Nosso corpo simplesmente alcançaria o limite e pararia de funcionar por si só. O que nos leva a perguntar: qual é o causador da morte? Para que se possa começar a pensar numa cura para esse mal irremediável. O apóstolo Paulo nos dá a resposta. O que causa o nosso corpo morrer é o pecado. Não simplesmente os pecados que cometemos, mas a natureza do pecado que está em cada um de nós. Os pecados que cometemos no dia a dia são um sintoma do pecado que está em nós. E o resultado final do pecado que está em nós é a morte.
E o diagnóstico de Paulo vai adiante. O que dá força para o pecado é a lei. E o que vai contra a lei, ou seja, a ordem original como Deus estabeleceu as coisas, tem como destino a autodestruição. O pecado é justamente esse desvio da ordem estabelecida por Deus, e por isso seu resultado é a morte. Agora que o diagnóstico já está dado, vem a pergunta: existe algum remédio para atacar este mal? O próprio apóstolo Paulo responde: graças a Deus existe. O próprio Deus nos dá a vitória contra esse mal por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei de Deus, em nada se desviando do plano estabelecido pelo Pai. Com isso, ele tirou a força do pecado. Por isso, a morte não foi capaz de segurar Jesus no túmulo. Eis a boa notícia, tão buscada ao longo dos tempos. Alguém conseguiu a cura para a morte. Alguém venceu a morte. Jesus, no terceiro dia após a sua morte, voltou a viver e para não mais morrer. E o próprio Jesus é a cura para a morte. Por meio de Jesus, de quem recebemos vida por meio da fé, somos também imunizados contra a morte derradeira. A vida que recebemos de Jesus é a solução para a morte. Por enquanto, por ainda não estarmos definitivamente livres do pecado que continua se agarrando a nós, ainda teremos que conviver com o desconforto de seus sintomas. Mas todos aqueles que estão ligados a Cristo pela ação do Espírito Santo podem estar certos de que isso está com os dias contados. Mesmo que o pecado ainda apresente em nós o pior possível de seus sintomas, a morte do corpo, nada disso é irreversível. Assim como Jesus ressuscitou, também nossos corpos serão ressuscitados no último dia para não mais morrerem, assim como o próprio Cristo vive para todo sempre. Enquanto continuamos neste mundo, nos cuidando dos males para os quais ainda não se encontrou uma solução definitiva, como é o caso da infecção por certos vírus, já temos a certeza de que recebemos de Jesus, por meio da fé, a solução para o mais assustador de todos os males, a morte. Jesus ressuscitou. Da morte, preso não ficou. E a todos nós assegurou perdão, graça e paz. Vencida a morte está. Ele já nos salvou na cruz e na ressurreição, e ao céu nos conduzirá. Nós oramos. Senhor Jesus Cristo, que sobre a morte és vencedor, agradecidos pela solução definitiva ao maior de todos os males, a morte, te rogamos piedade enquanto ainda vivemos neste mundo e nesta carne mortal. De acordo com a tua vontade, concede a cura aos doentes e a solução para esta pandemia. Mas se a morte do corpo vier buscar a nós ou a algum dos que nos são queridos, fortalece a nossa fé na esperança da ressurreição que já temos certa em Ti. Em Teu nome oramos. Amém. Jesus